Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa Neurodica. Vamos falar um pouquinho sobre cérebro trino, mais especificamente agora sobre o neocórtex, ou seja, a parte mais humana, né? Mais elevada do nosso cérebro, certo? Eu trouxe aqui então o nosso cérebro, né, para apresentar para vocês, o que é esse neocórtex. Esse aqui é o cerebelo, né, como a gente já conhece. Aqui a gente tem uma parte do neocórtex, né, que é o lobo parietal, que fica aqui do lado. Aqui também a gente tem um pouquinho desse neocórtex, tá? Aqui a gente tem o reptiliano, né, ou seja, o tronco cerebral, e um pedacinho do límbico aqui quando a gente fala em tálamo. E aqui a gente tem basicamente, então, vamos juntar essas duas partes aqui que são essenciais para o nosso neocórtex, que é o que a gente chama de cérebro, tá? Efetivamente cérebro. Então, a neurociência entende cérebro, essa parte que chama-se neocórtex, que a gente tem os sulcos, a gente tem aqui toda a parte de células cognitivas, né? Responsável pela nossa cognição, certo? Vamos ver quais são as responsabilidades desse neocórtex. Pensamento, planejamento, linguagem, lógica, vontade consciente, percepções sensoriais, raciocínio especial, comandos motores, memórias intelectuais, ou seja, cada parte do nosso neocórtex, ela tem funções específicas que se comunicam com outras para trazer todas as sensações que a gente sente durante o dia. Se você está planejando, se você está focando em alguma coisa, ele vai ativar áreas específicas desse neocórtex. Mais para frente, mais para trás, mais para cima aqui um pouquinho, mais para o lado um pouquinho, tá? Então dependendo do que você está executando, ele vai ativar áreas específicas. Quando é que ele está feliz? Quando ele aprende, quando ele antecipa uma recompensa futura, ou seja, quando você enxerga uma oportunidade, ele já se ativa. Quando ele conecta propostas, ou seja, quando ele consegue encontrar soluções, ele também se ativa. Para que ele evoluiu? Para prever condições e ajudar a comunidade a evoluir. Ou seja, você já vive em sociedade, agora você quer evoluir com essa sociedade. Ou seja, você está planejando o futuro. O ser humano é o único animal que planeja, que projeta o futuro. Ou seja, o nosso córtex é o mais desenvolvido de todos, exatamente porque a gente planeja, certo? Localização. Está na parte externa do encéfalo, né? Ou seja, ele fica na parte externa aqui, se a gente for perceber, não sei se a gente consegue enxergar no vídeo, mas aqui a gente tem pequenas ranhuras aqui, né? Que são aonde ficam os pontos de soma, né? Desses neurônios, ou os corpos neurais desses neurônios, né? Dentro dele ele é basicamente uma estrutura branca, que ele é feita de axônios que ligam as partes do cérebro, né? Com bilhões e bilhões de conexões. Quais são as principais partes? Então ele é composto pelo córtex telencefálico, que seria toda a parte estrutural de fora desse cérebro, né? E por sua vez é dividido em lobos, né? Então a gente tem lá o parietal, a gente tem o frontal, a gente tem o occipital, a gente tem, né, todos os lóbulos lá que identificam os setores desse cérebro. E qual é a idade? A idade desse neocórtex, ele é um bebê praticamente. Ele tem em torno de 200 mil anos. Veja bem, o reptiliano tem 550 milhões de anos, o límbico tem 220 milhões de anos e o nosso bebezinho tem apenas 200 mil anos. Ou seja, entre uma reação emocional ou de sobrevivência e você planejar alguma coisa, certamente você vai decidir para o que é mais importante para a sua sobrevivência, logo depois para que você sente um sentimento, para que você tenha um sentimento mais agradável, e então depois você vai raciocinar se isso é bom ou é ruim para você. Certo? Fica então a nossa dica sobre o cérebro límbico. Grande abraço, até mais.